Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com o diário de um secador. O Inter destrava um jogo duríssimo. O Alan Patrick marca 3 vezes e o Inter vence. A primeira na Libertadores, 4 pontos juntamente do Bahia. Resultado necessário, importante, mas talvez o placar não diga o que foi o jogo. Vamos falar sobre as nuances da partida? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu sei que vocês estavam esperando esse vídeo. Eu sei que os colorados estão esperando aqui para saber o que eu penso de cada jogo, né? O Diário de um Secador é um dos quadros mais celebrados aqui do canal. Eu fico feliz, fico feliz. Já que o Grêmio, né, não permite com que eu faça vídeos tão positivos, vou eu lá ter que elogiar o Inter, porque, caramba. Alguém pode dizer do outro lado que, nossa, mas o Alan Patrick fez 2 gols de pênalti e um na frente do goleiro. Como é que o Inter construiu esse resultado? Você viu o jogo? Eu vi o jogo. E o jogo não foi fácil. Como nenhum jogo na Libertadores é. O que você espera da Libertadores? Você espera realmente que um 3-0 seja algo ao natural? Vocês viram o que aconteceu com o Flamengo? Vocês viram o que aconteceu com o São Paulo? Que ganhou fora. E aí foi enfrentar os veteraninhos do Aliança Lima, achou que estava de boa, em casa. Pois bem, o Inter, eu preciso dizer, gente, o Inter está vivendo um momento especial. Preciso reconhecer isso. Quando eu falo um momento especial, é um momento de time, comissão técnica, torcida, sinergia, o Beira-Rio, sabe? O Inter está vivendo um momento especial. Já são, acho que 16 ou 17 jogos de invencibilidade. O Inter está invicto na temporada. E não é à toa, não é por acaso. E o jogo de hoje, ele impôs mais dificuldades do que talvez muitos imaginavam, do que normalmente o Inter vinha enfrentando. O Atlético Nacional da Colômbia é um time rápido e físico. E ele não veio para se defender. Talvez essa tenha sido a grande surpresa. Não sei se para o Roger, porque o Roger estudou o time, os jogadores também. Mas para quem estava esperando para analisar o jogo, o Atlético Nacional foi para atacar. E aí, não só o Atlético Nacional foi para atacar, como ele impôs dificuldades a algumas virtudes que o Inter normalmente tem. E aí eu cito Alexander Bernabei. Ele sofreu uma barbaridade com o tal do Inestrosa. Que jogador! Herói e vilão, né? Ou potencial herói, porque ele estava criando, incomodando e propiciando muitas jogadas ofensivas interessantes ao Atlético, só que aí ele acaba cometendo um ato, né, uma expulsão no Vitinho ali, né, um carrinho totalmente desleal, que não foi dado no campo, né, o hábito do amarelo. O VAR corretamente chama, ele é expulso 23 minutos do segundo tempo e a partir dali o Inter acaba destravando, como bem usou a expressão o Alan Patrick, a partir dali. Mas o Inter já vencia o jogo naquele momento. Só que essa vitória parcial ela acontece no primeiro minuto do segundo tempo. No primeiro tempo, lá e cá, gente. Lá e cá. Antony tendo que fazer defesa. O Inestrosa nas costas do Bernabei, o Inter chegando também em alguns momentos, especialmente com o Wesley pelo lado direito, o Carboneiro pelo lado esquerdo. Aí o Carboneiro tem que fazer uma falta para cartão amarelo, que muita gente questionou. Não, ele se agarra no cara porque eles estavam puxando um contra-ataque e eles tinham isso, né? Quando eles não eram, quando eles eram atacados, eles tinham um contra-ataque pela velocidade que eles impunham, mas ao mesmo tempo eles também sabiam se defender e sabiam atacar. E aí o Inter começou a encontrar dificuldades no jogo. O Alan Patrick muitas vezes teve que recuar para buscar essa bola mais no pé dos volantes, né, do Fernando e Alan Patrick, né, dos jogadores de extrema qualidade, mais veteranos, cadenciados, mas eles estavam tentando trabalhar essa bola para o Inter conseguir sair para o jogo. E muitas vezes não conseguiam pela marcação que o Inter estava sofrendo já na intermediária defensiva. E aí, por isso, o apoio aos pontas, né? É por isso que o Roger tem esse repertório. Ele tem jogo por dentro, mas ele tem jogo pelos lados também. Com o Wesley, com o Carboneiro, com o Vitinho depois no segundo tempo. É dessa maneira que o Inter vai construindo, né? E o Ener Valencia, que estava muitas vezes buscando na sua força física, o jogo era para ele, mas ele até não conseguiu ter tantas possibilidades de gol. E aí, nesse tipo de jogo, gente, não tem jeito, tá? É na bola parada, é na força, é na pressão da torcida, é desse jeito que a coisa acontece. Não tem outro jeito.
né, na qualidade técnica, na jogada trabalhada, só aconteceu no terceiro gol quando os caras já estavam com um a menos e lá no final do jogo. Porque até então era muito difícil que isso acontecesse. Começa o jogo no segundo tempo, o Roger provavelmente dá aquela, né, acordada no vestiário, né, aquele posicionamento e tudo mais, o Wesley faz a jogada, sofre o pênalti, o Alan Patrick vai lá e faz o primeiro gol. Quando você faz o primeiro gol, já muda tudo, porque aí você joga a responsabilidade para o adversário, você está jogando em casa, o estádio vem a toda, e aí o adversário precisa sair necessariamente para o jogo, não tinha como. E aí, aos 23 minutos, tem a expulsão do Inestrosa. E antes disso, quando o jogo estava 1-1, o Antony tem que fazer uma puta defesa. Então, assim, para vocês terem uma ideia da dificuldade do jogo, o 3-0 ele foi consequência. Ele não foi algo ao natural, construído, de maneira leve. Bem pelo contrário. Vem a expulsão, aí, obviamente, o Inter se coloca de novo no campo de ataque, mas aí tem o dedo do Roger, né? Porque o Roger, ele tem uma gestão de grupo que é fantástica. Isso é inegável. Ele hoje tem o Ener Valencia como titular porque ele recuperou o Valencia. O Valencia quase saiu do Inter. O Valencia tinha muita gente que queria ele fora do Inter. Quando o Borré era um titular absoluto, o Valencia, cara, nada do que ele fazia dava certo. E o Roger foi insistindo. Até que ele ficou sem o Borré por lesão e ele foi obrigado a transformar o Valencia como titular e o cara estava confiante. E aí ele começou a fazer os gols dele. E eu nem preciso dizer o que ele fez na final do Gauchão, né? Aquele gol de falta que rodou o mundo pela qualidade, pela plasticidade da coisa. Por quê? Porque ali ele estava titular, ali ele estava confiante, resgatado pelo técnico. Entre outros casos aqui que eu já cansei de citar, né? O próprio Aguirre pelo lado direito, que faz a jogada do terceiro gol, junto com o Bruno Tabata, que é outro que está estreando na temporada, né? Por conta da lesão, mas é um cara que... aí é que tá a gestão de grupo do Roger, né? O Roger pensa assim, cara, tá 2-0, vou botar o Tabata ali, pelo lado direito, onde ele gosta de jogar. O Rogel é um ponto negativo, porque ele perdeu o Vitor Gabriel, ele já tinha perdido o mercado, aí a direção não contrata o parceiro do Vitão, ele lança o Vitor Gabriel, um menino que vai bem, é campeão gaúcho com sobra, machuca, e aí ele tem ali Cleiton Sampaio ou Rogel, né? Aí, ok, o Cleiton machuca também, ele coloca o Rogel em alguns jogos e, cara, e aí o que ele faz? No jogo de hoje, ele fala assim, deixa eu botar o Cleiton aqui uns minutinhos para ele soltar um pouquinho, tá? Entendeu? Aí ele já vai administrando. Troca sempre o Valencia pelo Borré, essa é uma troca clássica do Roger. O Vitinho, que muitas vezes foi titular, no Gauchão, reta final foi titular inclusive, mas aí você tinha o Carboneiro, que estava pedindo passagem, e o Wesley, que não dá para tirar do time. Só que o Wesley jogava pelo lado esquerdo, mas o Carboneiro é o cara pelo lado esquerdo ou por dentro, muitas vezes. Chegou a ser um reserva do Alan Patrick. Ele com o Alan Patrick, Carboneiro pela esquerda, o Wesley pela direita, bota o Vitinho na do Wesley. Então, o Roger tem o grupo na mão, completamente na mão. Sem falar no Ronaldo, no lugar do Bruno Henrique e tal. Então, assim, ele tem peças e ele vai rodando e vai mexendo com elas. E aí vai dando gás no time, vai dando... Tanto que o Inter estava correndo. Até estava 3-0, o Inter estava buscando o quarto gol. E isso é time com pegada, com apetite, com fome, focado, obstinado, em busca do resultado. Vem o segundo pênalti. Claríssimo, né? Ombro nas costas do Wesley, que faz a jogada antes da entrada do Vitinho, né? E aí, ou na verdade o Vitinho entrou antes, né? Na verdade eu tô viajando aqui porque eu tô dizendo que o Vitinho entrou no lugar do Wesley. Eles entram ali em questão de função, né? Mas o Vitinho entrou no lugar do Carboneiro, é isso. Porque aí o Wesley joga pelo lado esquerdo e aí sofre a penalidade. E o Vitinho pela direita sofre a expulsão, né, do Inestrosa. Aí o Alan Patrick cobra 2 pênaltis deslocando o goleiro, o segundo ele dá quase que uma cavadinha, assim, tipo assim, né? Quase no meio do gol, assim, do tipo, com nojo, joga demais o Alan Patrick. E o terceiro gol, jogada pela direita, em que ele aparece no meio da área para finalizar. Cara, hat-trick em Libertadores não é todo mundo que faz. Então, por mais que digam, nossa, 2 gols de pênalti e 1 sem goleiro, vai perguntar pro torcedor do Palmeiras se fazer gol de pênalti é suave. É tranquilo. O Rafael Veiga perdeu uma decisão contra o Corinthians, tá? Então, assim, pênalti eu valorizo. Quem converte, quem confirma, quem não perde, quem não treme, eu valorizo. E ele fez ainda um terceiro de bola rolando, né? E coloquei na minha rede social, tô sendo massacrado por isso, mas tudo bem. Tem uma injustiça no mundo atual do futebol, que é o Alan Patrick não ser nem cogitado para a seleção brasileira.
Eu não estou exagerando, gente, porque assim, não tem um jogador com a característica dele na seleção. A gente tem que olhar mais para cá, porque a gente fica pensando, e até serve pro Rafael Veiga, tá? Que não tá num bom momento, não tá num bom momento, é fato, mas em algum momento ele tinha que ter sido convocado. E não foi, porque a gente olha para, né, para fora do Brasil, a gente fica buscando, sei lá, Lucas Paquetá, que é um bom meio-campista, mas, cara, camisa 10, com a característica do Alan. Você tem Rodrigo Garro, que não é brasileiro e não está conseguindo jogar por conta da lesão. Você tem Oscar, no São Paulo, que também está machucado e que também não consegue ter um nível de sequência, mas é jogador extra classe, tá? Você tem, vamos lá, Arrascaeta, que não é brasileiro. Você tem o Gerson, que é um bom meio-campista, mas não é 10, é 8. Tô procurando aqui. Everton Ribeiro, já está num outro estágio da carreira, tá? Do Bahia. Paulo Henrique Ganso, que também está num outro estágio da carreira. Eu sei que o Alan Patrick ele já tem os seus 33 anos, eu sei. Mas, cara, olha a sequência do Alan Patrick. O cara não está se machucando, está jogando todos os jogos, está decidindo todos os jogos. Tem alguém jogando mais do que ele no futebol brasileiro, na posição dele? No mundo. O Rodrigo é um cara mais versátil, né? Um cara mais móvel. O Neymar não tá jogando, né? Então, assim, cara, de verdade, eu acho que esse cara precisava ser pelo menos cogitado. Com isso, o Inter chegou a 4 pontos, né? Porque ele empata justamente com o Bahia no primeiro jogo fora de casa. O Bahia vence fora, tá? O Bahia vence o seu jogo fora e aí o Inter agora confirma em casa a sua vitória. Os dois são líderes, né? Inter e Bahia. O Bahia venceu o Nacional do Uruguai. O Atlético Nacional já tinha vencido o Nacional do Uruguai, que é o lanterninha do grupo. E por isso a vitória do Inter também foi importante, hein? Porque se o Inter não vence, o Inter ficaria com 2 pontos. Por exemplo, se empatasse, ficaria com 2 pontos, tendo o Bahia com 4 e o Atlético Nacional com 3. Então, agora, nesse momento, pelos critérios, o Inter é líder do grupo. Olhem a importância dessa vitória. Me assusta, porque o Inter, como eu disse, vive um momento especial. É um momento diferente. Eu não sei se é para ser campeão da Libertadores, eu não sei se é para ser campeão do Brasileiro, eu não sei até onde o Inter pode chegar. Eu não sei. Tem muita concorrência e a temporada é muito longa. Mas o trabalho é muito bom. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!